Luana, nós estamos chegando ao fim dessa nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A terceira é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Não vai me dizer que a série é House. Não, não é não. É, é Mas, um aliás, é livro. uma série. Eu sou um fanático da série House. Eu fiquei muito É, triste por ela acabar. Eu assisti todas as temporadas. você sabe que House é um infectologista, né? Sim, 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 sim. Com muito menos paciência que eu. Mas eu não sei se o dia que eu chegar na idade dele eu também não estaria nessa situação. Mas, enfim. É, bom, um livro eu acho que é fundamental para todo mundo. É um livro que se chama, eu tenho até ele aqui comigo. Ele se chama Racionalidade. O que é, por que parece estar em falta e por que é importante, de Steven Pinker. Não sei se dá para vocês verem aqui. Aí, ó. Sensacional. Esse livro é muito, eu acho que ele é muito fundamental para que as pessoas compreendam que elas precisam ter uma base criteriosa para absorver a gigantesca quantidade de informação que elas têm por aí e entender que essa quantidade gigantesca de informação ela não tem um crivo de qualidade. Não é porque a gente tem uma internet e a gente tem informação de tudo que é canto do mundo que você deve seguir o caminho mais fácil ou achar que aquilo que chega até você é a informação correta. Falei isso aqui algumas vezes, falei sobre vários países. A própria Índia a gente não citou, mas é um problema nesse sentido. Os Estados Unidos tem Texas, por exemplo, não tem informação correta sobre a pandemia até hoje. Então, assim, é preciso que a gente tenha um senso crítico de questionamento de absolutamente tudo. Tudo que chega até a gente. E só com esse questionamento crítico, fundamentado, é que a gente vai conseguir, de alguma forma, evoluir como sociedade. Então, eu acho que esse livro é um livro muito interessante para a gente pensar sobre o que é racionalidade, por que tem gente que até hoje prescreve esses absurdos, por que tem gente que acredita que vai virar jacaré quando toma vacina, por que tem gente que até hoje toma ivermectina, por que tem gente que até hoje vota em ditador, né? ou enfim, pessoas com associações espúrias políticas, né? Por que a gente se vende tão fácil de maneira emocional e pouco racional? Enfim, Legal. acho que vale a pena. Pinker, Racionalidade. E Que tem mais? esse aí que é uma coisa completamente diferente da história, né? Esse próximo que vocês colocaram aí, que é um livro do Nelson Motta, o último livro dele, assim, para quem gosta de cultura e gosta de cultura brasileira, principalmente, já deve ter lido O Noites Tropicais, que é um livro sensacional dele, que conta a história da cultura brasileira das últimas décadas por dentro, né? Então, para quem tem essa curiosidade, é super legal. Mas esse livro aí, quando você acaba o Noites Tropicais, você fica assim, gente, como é que alguém conseguiu estar no lugar certo, na hora certa, por tantas vezes, né? E aí você chega nesse livro dele, que tenta mostrar mais ou menos como é que ele conseguiu chegar nesse ponto. É super interessante. De Fu para a Lua, Divertido. Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte, do Nelson Motta, editora Estação Brasil. É isso Filme, aí. série. Então, série eu adoro, né? E tem várias interessantes. Assim, mais recentes, a última que eu assisti foi Peaky Blinders, melhor dizendo, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de coisas históricas. Eu Acho que também. Já temos uma nova temporada de Peaky Blinders. Pois é, né? Então, assim, eu acho que você olhar para trás faz você entender muito de como é que você chegou aqui, né? Não é à toa que a gente precisa estudar isso sempre. Então, eu gosto muito de coisas históricas. E aí, seguindo, por exemplo, Peaky Blinders, eu assisti também recentemente Vikings Valhalla, que também é muito legal, né? Um outro período histórico. E para quem... Aí, gente, eu achei muito legal. E para quem gosta também, aí vou puxar só para a parte médica, eu não cheguei a comentar isso antes, mas tem uma série muito legal que eu acho que hoje só tem na Amazon, não tenho certeza, chamada The Knick. The Knick é uma... Aí, ó, gente, sensacional. The Knick é isso. É uma história, é uma ficção baseada num personagem
que foi escrito sobre a figura de um dos fundadores da Johns Hopkins nos Estados Unidos, um cirurgião aí no século XIX, começo do século XX, e ele mostra como é que a medicina principalmente a cirurgia na época, que medicina, na verdade, tinha pouco avanço até então, né? A cirurgia, porque era uma coisa mais, enfim, física, era mais fácil. Como é que isso estava funcionando nessa época, lá nos Estados Unidos. Então, eu acho super interessante para quem puder assistir. Pena que acabou na segunda temporada, é incrível, é incrível, só que fica com aquele gostinho de quero mais. Juca, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, revista eu já indiquei, A Placar desse mês, do Fábio Altman. Livro, esse aqui, que vai ser lançado hoje, aqui no Museu do Futebol, do Celso Unzelt, que é um brilhante pesquisador do futebol brasileiro, e do Gustavo Longo de Carvalho. 82, Uma Copa para Sempre, pela Letras do Brasil. 6h30 da noite, aqui no Museu do Futebol, vai haver esse lançamento com uma entrevista feita por vídeo com o Zico e uma noite de autógrafos, a tempo de terminar e as pessoas poderem ver o Corinthians sofrer na Bombonera contra o Boca Juniors. Hoje é no Museu do Futebol, aqui em São Paulo, no Pacaembu. Isso, no Pacaembu. A 1 quilômetro de casa. Acho que eu vou caminhando até o Museu do Futebol. Vá que vai valer a pena. Eu não vou poder ir, porque eu vou estar dando uma entrevista para o pessoal da Barão de Tararé, e em seguida tem o jogo do Corinthians. Eu preciso te dizer que eu vou torcer para o Boca Juniors. Primeiro que não é Juniors, estragar a amizade. É Juniors mesmo, e não Boca faça isso, porque eu torci muito... Sem estragar nossa amizade. Eu torci muito para o Santos em 63, como, aliás, minha vida inteira torci pelo Santos, só não torço pelo Santos quando é contra o Corinthians, porque eu gosto de futebol, e quem gosta de futebol tem um pouco do Santos no DNA, ou muito. Série. Eu gosto de provocar o Breno, né? Eu devia ter citado algum livro do Padura, porque eu não sei, eu falo para ele sobre a magnífica obra do Padura, que é um escritor cubano de primeiríssima, e que não sai de Cuba, e que é crítico, onde precisa ser crítico em relação ao governo cubano. Mas, série, eu sugiro 3. Peaky Blinders, da Netflix, que é magnífica. Magnífica. A série que agora já não sei aonde foi que eu vi, sobre a Nara Leão, que também é magnífica. Acho que é Globoplay, né? Globoplay também é do Casagrande, né? Já que estamos falando de futebol, em 4 capítulos, que é outra. São 3 séries assim que eu vi recentemente, mas tem uma porção, né? Então, estamos fazendo a série do Jogo do Bicho, da Globoplay, do Castor de Andrade, é magnífica também. Enfim, nesses tempos de Covid, eu vi muitas séries, né? Porque fazer o quê? Não pode sair de casa, ver no computador. É isso, Breno, foi ótimo. Manuela Dávila, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu indiquei um livro da Angela Davis, não foi minha última leitura, mas... Você fez spoiler, inclusive. Porque eu já sabia que tu ia me provocar com relação ao outro tema, e aí acho que Mulheres, Raça e Classe é um clássico. A pior coisa que se pode falar a um jornalista é que ele ficou previsível. Não é que tu que é previsível, é que é o rótulo da pessoa, eu ando com essa camiseta identitária. Se tu não me perguntasse, tu seria um mau jornalista, ao contrário. E a série que eu quero indicar é Intimidade. Ela é uma série sobre vingança pornográfica, mas eu peço que as pessoas substituam esse tema por qualquer violência contra as mulheres e percebam um pouco sobre a socialização feminina e as transformações pelas quais as mulheres têm passado
no último período. Está no Netflix. Está no Netflix. Essa série é maravilhosa. Maravilhosa, né, Breno? A atriz espanhola genial, essa, eu não sei o nome dela. Ela foi atriz da Casa de Papel também. Exatamente. Maravilhosa a série. Renato, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Você da casa já conhece os hábitos daqui. Primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda questão, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Um livro que eu estou lendo é esse daqui, ó. Caça às Bruxas, Macartismo, uma tragédia americana do Argemiro Ferreira. Muito bom, muito atual, fala dessa construção do anticomunismo e a forma com que a direita soube instrumentalizar e ganhar voto e ganhar poder nos Estados Unidos, ameaçando, inclusive, internamente a correlação de força dos partidos, porque um partidário acusava o outro de ser pró-comunista, por mais que fosse republicano, por mais que fosse conservador, e nós vemos essa loucura acontecendo hoje no governo Bolsonaro. Você fica chamando todo mundo a todo momento a Globo de comunista, por exemplo, o nazismo era de esquerda, sabe, essas coisas absurdas que esse anticomunismo infantil, caricato, que se instaurou no Brasil, tem produzido efeitos catastróficos. Para compreender isso, a gente também tem que ir um pouco no início desse processo todo, que eu acredito que está mais nos Estados Unidos e que veio trazendo para cá como tudo, né? E filme, Breno, filme eu quero muito, daí é de coração mesmo, indicar esse filme, tá ligado? Eu quero muito que as pessoas assistam, se for possível. O filme se chama Renato, um de nós. Isso mesmo, Renato, um de nós. Direção do Carlos Pronzato. É um documentário de 58 minutos, está disponível no YouTube. Quem colocar agora Renato, um de nós, aí no YouTube vai ver. E é um processo, é um documentário sobre o processo de cassação. O Carlos Pronzato, coincidentemente, estava em Curitiba num determinado momento da cassação e foi registrando, e fez um registro muito bonito e fiel também. Embora não é totalitário, não pega a integridade do processo, porque ele teve num período, mas pega momentos muito bonitos e muito emblemáticos desse processo de cassação, mas também da nossa resistência, né? Eu acho que ficou muito legal. Eu queria muito, efusivamente, fazer essa indicação. Quem quiser pode encontrar Renato, um de nós, no YouTube. É a plataforma na qual está disponível esse documentário. É isso? É isso aí, tá no YouTube, é só dar um salve lá, e quem quiser organizar exibições desse documentário nas cidades, seja em outros estados, seja também aqui no Paraná. É só dar um salve em nós. André Singer, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer 2 perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Muito bem, eu estou indicando um livro que eu estou lendo agora, chamado Portas Fechadas, do Adam Tooze, que é um historiador de origem britânica, mas mora nos Estados Unidos, e que faz uma avaliação muito bem documentada, como costumam ser os trabalhos dele, sobre o período da pandemia e do pós-pandemia, que é o período no qual nos encontramos, né? Eu queria chamar a atenção para o fato de que as acelerações do processo mundial são tão grandes pós-2008 que acho que a gente deve reconhecer, deve dizer que estamos num mundo em convulsão. Porque a gente mal conseguiu entender o que aconteceu em 2008 e veio a pandemia, que é um negócio enorme, e agora temos a guerra da Ucrânia, que é um outro fenômeno, um outro fator muito importante também, né? E que tudo isso vai estar criando o Adam Tooze chama de grande aceleração. E a dúvida é se aqueles que, por assim dizer, é uma fórmula um pouco estranha, mas dirigem o capitalismo mundial, porque não há propriamente uma direção, mas há, digamos assim, para fazer uma metáfora, se eles estão em condição de dar conta dos problemas que vão surgindo nesta aceleração. Então, eu recomendo a leitura desse livro.
Algum filme ou série que gostaria de sugerir? O filme eu quero fazer a recomendação de um filme que eu revi recentemente, chama-se Aprile, do diretor italiano Nanni Moretti, e eu estou fazendo essa recomendação pelo seguinte: ele conta a história de um documentário, né, que ele fez ou ia fazer em 96, quando a centro-esquerda ganhou a eleição na Itália, depois da vitória do Berlusconi em 94. Eu sei que a situação de lá para cá mudou bastante, mas tem muitas coisas que vale a pena a gente rever ali, e o filme é muito engraçado, muito interessante, então eu recomendo que as nossas espectadoras e espectadores revejam esse filme, acho que vão aproveitar.